Por isso que o nosso conselho é, né, que nós possamos ter uma meditação diária da palavra de Deus, né? Ler ela, né? Meditar nela, conforme Deus disse para Josué, Josué 1:8, não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Um obreiro aprovado, então, ele medita na palavra de Deus. Ele conhece as histórias da palavra de Deus. Ele conhece, né, os argumentos da palavra de Deus. O que a palavra manda evitar, o que a palavra manda fazer, quais são os passos, né, para que nós possamos realmente conhecer essa palavra, que é a palavra de Deus, é um presente de Deus. Eu tenho muitas vezes dito que todo aparelho precisa de um manual para funcionar, e o ser humano, o manual de funcionamento do ser humano é a Bíblia e a palavra de Deus. Quando ele pratica, né, certamente então ele dá certo, ele vai em frente, né? E o maior material que nós temos de pregação, né, como obreiro, é a palavra de Deus, né? Como que nós podemos pregar sem uma Bíblia, sem o conhecimento da palavra de Deus, né? Sem determinados versículos essenciais, né? Sem conhecer a história da salvação, a história de Jesus Cristo, né? E muitos outros personagens bíblicos, né? Que nos trazem exemplos de conquista e de vitórias. O capítulo todo de Hebreus capítulo 11, fala sobre os heróis da fé, né? Fala sobre muitos personagens que pela fé, né, fizeram grandes feitos. Capítulos importantes da Bíblia também, como 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, né? A essência do amor, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. O Salmo 119, que é um tributo à palavra de Deus, né? O capítulo mais comprido da Bíblia, né? O Salmo 119, que nos mostra realmente a essência da palavra, a vitalidade, o entusiasmo do salmista para conhecer a palavra, né? Coisas maravilhosas. E quando nós apresentamos a escola Esdras, né, que nós temos como sigla Escola Dirigida a Servir, buscando, cumprindo e ensinando a palavra de Deus, nós falamos sobre Esdras que foi um homem, vejam só, versado. Esdras capítulo 7 fala sobre esse homem, 7:6 de Esdras, diz assim: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. E o versículo do capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel todos os seus estatutos e juízos. Então Esdras, ele era um escriba versado na lei de Moisés. Isso era uma pessoa profundamente conhecedora, né? Tinha um doutorado, né? Tinha um mestrado, ele era fundo nessa questão. E ele tinha proposto no seu coração buscar, cumprir e ensinar, né? Que realmente deve ser o desejo do coração de um obreiro aprovado, que possa ser qualificado para o ensino, para o aprendizado, para o ensino, para o conhecimento da palavra de Deus. Porque nós sabemos que é o essencial, é o material para nós podermos adquirir, né, conteúdo espiritual e passar conteúdo espiritual.
E crendo assim, né, que o obreiro, ele está então qualificado quando ele maneja bem a palavra da verdade. Nós colocamos aqui como item, né, para que no Salmo 119 você possa ler o Salmo 119, né? Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, né? Então, o Salmo 119 é o grande tributo à palavra de Deus. O que você vai fazer no Salmo 119? Busque uma promessa de Deus nesse capítulo, aprenda, através de um texto, como evitar o pecado, como se achegar a Deus, busque uma exortação, decore um versículo do Salmo 119, né? Esse é o material que nós estamos passando para que você possa ler esse capítulo, né? Uma excelência, uma maravilha, algo extraordinário, né? Então, obreiro aprovado, maneja bem a palavra da verdade, né? Ele se coloca na brecha, na oração, né? Que a oração é um processo diário, como também é a meditação da palavra de Deus. Você, quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, então o homem ele precisa do alimento cotidiano, né? Ele não come por 3 dias, mas é diariamente. Como Deus dava o maná no deserto, algo diário, né? Todo dia pela manhã o povo ia lá buscar aquele maná lá no deserto, né? Para se alimentar. Assim é a palavra de Deus, assim é a oração, né? Assim também até quando Jesus foi questionado pelos, pelos fariseus, eles perguntaram por que nós jejuamos muitas vezes, acho que é em Mateus capítulo 9, procurando aqui, por que jejuamos nós muitas vezes, né, os discípulos de João jejuam, né, e os teus discípulos não jejuam, né? Então nós sabemos que os discípulos, os que têm aprendizado espiritual, Mateus capítulo 12. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 12. Que o homem, então, ele é questionado, né? É porque quando chegar a Jesus também, eles falaram bem assim, ensina-nos a orar, em Lucas capítulo 11, eles falaram bem assim para Jesus, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então, nós devemos aprender a orar, né? Nós devemos aprender também a meditação da palavra de Deus. Nós devemos aprender a jejuar, né? Porque, da mesma maneira que a vitória nesses processos, né, de jejum, né, Jesus disse em Mateus 17, 21, que esta caça de demônios não sai a não ser através da oração e do jejum, né? Então, um obreiro aprovado, ele certamente ele é qualificado para poder, né, na meditação da palavra, aprender e passar a outro, né? Poder ter êxito na oração, né? E alcançar os seus pedidos, né? No jejum, né? Para ter força espiritual, né? Tanto na palavra como na oração, né? E é dessa maneira. Aqui Mateus capítulo 9, então diz assim, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes teus discípulos não jejuam, né? Foi um questionamento que eles fizeram para Jesus. E nós sabemos que os grandes homens de Deus foram homens que realmente jejuaram, tiveram grandes
períodos de jejum e oração e meditação na palavra para ter poder espiritual. Então, isso qualifica um obreiro, né? Torna ele útil para a obra de Deus, torna ele uma pessoa aprovada. Eu quero deixar aqui para vocês o fato do aproveitamento, né? Alguns questionamentos que você pode responder, responder e, e pode estar se empenhando no item, né, de aproveitamento para saber realmente se você deu ênfase, né? Se você realmente aprendeu, se você é qualificado. Item de número 1. Quantas cartas Paulo escreveu a Timóteo? 2. O que Timóteo deveria fazer na igreja? 3. Qual era o local da missão de Timóteo? 4. Qual era a missão de Timóteo? 5. Quais as qualificações para o obreiro? 6. O que torna o obreiro aprovado? 7. Por que a palavra é digna de toda aceitação? 8. O que é um apóstolo? 9. Qual o papel da igreja no combate à heresia? E 10. Cite as condutas morais do obreiro. Deus abençoe e que esse estudo realmente possa fazer você alavancar no ministério, alcançar degraus, subir degraus e alcançar patamares elevados, e você possa ser uma bênção e ser uma bênção para a igreja, para a sociedade e para a tua família e para a tua vida pessoal e espiritual.